gente, aqui é a Vanessa da VZ Crochê e neste vídeo você vai aprender como fazer um porta-celular de crochê passo a passo. Uma bolsa de crochê para usar de lado e colocar o celular. Não deixe de dar o seu apoio ao canal curtindo o vídeo e se inscrevendo, combinado? E vem comigo! Vou utilizar um fio de malha premium 28 milímetros, uma alça para bolsa, um fechador, cola para arremate, fita métrica, 2 argolas articuladas, agulha 6,5 para crochetar e 4 para arremates, tesoura, minhas iniciais. Os links de todos estes materiais eu deixei na descrição do vídeo. Vou deixar uma quantidade para arrematar e um pouco mais para fazer o fechamento da base. E vou iniciar com a laçada inicial, ó, fazendo um Ezinho, coloco a minha agulha de baixo para cima e pego o fio do rolo, fazendo o nozinho inicial. Aqui eu regulo a primeira correntinha, ó, e fecho ela. Já tenho aqui, então, uma correntinha e vou fazer o total de 9 correntinhas. Fiz aqui as minhas 9 correntinhas e deu aproximadamente 9,5 centímetros. É justamente essa medida que eu quero aqui, porque quando eu fizer a voltinha aqui e aqui, eu vou chegar mais ou menos em 12 centímetros, que é uma medida que cabe o celular sem deixar muito folgado ou muito apertado. Nós vamos trabalhar agora nestes nozinhos aqui, que ficam atrás das correntinhas. Eu fiz 9 correntinhas, então eu tenho também 9 nozinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou entrar com a minha agulha justamente dentro destes nozinhos assim, ó, para deixar a base bem segura. Este aqui é o primeiro nozinho. Eu já vou entrar com a minha agulha nele no primeiro e vou pegar o fio do rolo para fazer um ponto baixo da altura, ó. E aí eu já vou aproveitar para arrematar este fio aqui, ó, passando aqui por dentro, porque eu também quero que ele esteja deste lado aqui, ó, para eu fazer o fechamento da base depois. Vou mostrar tudo para vocês. Então, antes de fechar este primeiro ponto baixo aqui, eu já passo esse fio aqui e agora sim eu fecho o primeiro ponto baixo, ó. Agora eu vou fazer pontos baixos em cada nozinho aqui. Então, ó, venho no segundo, o fio que eu estou arrematando fica aqui em cima, pego o fio do rolo, dou altura e fecho. Vou fazendo mais uma vez, ó. Entro com a agulha no nozinho, deixo o fio que eu estou arrematando aqui em cima, pego o fio do rolo, dou altura para não dar buraco na base, ó, deixa a agulha retinha e fecha. Então, já fiz 3 pontos baixos aqui e vou fazer um em cada nozinho até chegar aqui no final. Cheguei aqui no último, ó, ele também tem um nozinho que fica passando aqui. Este é o fio que a gente tá arrematando. Vou passar aqui, ó, pelo nozinho, o fio tá aqui e faço o último ponto baixo. Desta forma aqui. Agora, tá vendo o nozinho que a gente formou aqui? Eu vou puxar este fio para este nozinho esconder aqui por dentro desse ponto, ó. Bem devagar eu vou puxando e ele vai começar a esconder, ó. Desta forma aqui. Então, o nozinho já escondeu. Como eu puxei, aqui ficou apertado, né? Então, eu volto com os pontos, ó, para ficar cada um no seu lugar. Aqui está dando 10 centímetros. Quando eu fizer a volta aqui e a volta aqui, vai chegar mais ou menos nos 12 centímetros. Volto com a minha agulha aqui,
Agora a gente vai voltar fazendo a base oval. Para fazer aqui a quina, eu vou fazer o total de 3 pontos. Já tem um para este lado, vou fazer um para ficar retinho aqui e depois mais um para ficar deitadinho aqui. Então, já tem um aqui. No mesmo lugar que está saindo aqui, ó, o pezinho deste ponto, que é esta correntinha, eu faço, ó, da altura, mais um, que vai ficar retinho aqui, e no mesmo lugar aqui, ó, eu já faço mais um, da altura, para não dar buraquinho. Então, aqui, a minha quina vai ser formada por 3 pontos, tendo aqui as 3 correntinhas. Agora, para voltar aqui e deixar a base ainda mais firme para suportar o celular e sem deixar buraquinho aqui no meio, ao invés de eu pegar a correntinha toda aqui, ó, eu vou pegar só essa alcinha de trás de cada correntinha, ó. A correntinha tem 2 alcinhas, eu vou pegar só a de trás. E aí, vai formar esta outra alcinha aqui no meio, impedindo de abrir. Então, aqui, ó, na quina eu fiz normal. No próximo ponto, eu vou pegar só esta correntinha. Só que se eu pegasse só essa, olha, não fica tão firme. Então, para deixar ainda a base mais resistente, eu vou pegar mais uma alcinha aqui atrás. Aqui tá o ponto ao contrário. O nozinho e 2 perninhas. Um nozinho e 2 perninhas. E cada alcinha aqui, ó, eu encontro, então, uma perninha de um anterior e uma perninha do próximo. Então, eu vou sempre pegar esta perninha também do anterior aqui, ó, que tá bem junto de onde eu entrei com a agulha. Então, eu entro com a agulha aqui, ó, entrei, só uma perninha. Viro a minha peça e tem essas 2 perninhas aqui, né? Eu vou entrar com a minha agulha no mesmo sentido, assim, ó, pegando essa perninha. E eu vou ficar com 3 alcinhas na agulha. Eu pego o fio do rolo, ó, dou altura, é muito importante dar altura, e fecho. Então, a base vai ser assim, ó. Vou fazer mais um. Aqui está a próxima correntinha. Não pego ela toda, pego só esta alcinha de trás, viro aqui, tem 2 perninhas. Vou pegar no mesmo sentido assim, ó, a perninha anterior, ó, ficando com 3 alcinhas. Pego o fio do rolo, dou altura e fecho. E nisso, ó, a base fica super resistente, ó, não tem como nem dar buraco, tá vendo? Eu tô puxando e não abre. Vou fazer mais um aqui, ó. Próxima correntinha, só a perninha de trás. Viro aqui, tem 2 alcinhas, eu pego esta aqui anterior, pego o fio do rolo, dou altura e fecho. E aí, vai criando essas perninhas aqui, ó. Vou fazer aqui até chegar aqui no penúltimo ponto. Cheguei aqui, então, ó, no último ponto, a última correntinha. E esta última correntinha, a gente não vai fazer desta forma aqui, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Eu vou precisar ter estas 3 correntinhas aqui também. Já tem uma correntinha do primeiro ponto, eu vou fazer o segundo ponto pegando a correntinha inteira, ó, as 2 alcinhas mesmo. Pego o fio do rolo, dou a altura. Só que ao invés de fechar o meu ponto com o fio do rolo normalmente, eu vou fechar com este fio aqui que a gente deixou para fechamento, ó. Vou fechar com este fio aqui, pego e fecho, ó.
Fechei. E aí eu vou puxar este fio todo pra cima, porque essa terceira correntinha, que é a correntinha que fica bem aqui, ó, eu vou fazer simulada com este fio aqui. Vou pegar uma agulha mais fina, aí eu pego a primeira correntinha que está saindo aqui em cima e vou simular essa correntinha que falta, passando este fio aqui pra trás, ó. Então aqui já estou criando a primeira alcinha da correntinha que fica retinha aqui, ó. Toda correntinha ela sai de um ponto, dá a volta e volta para o mesmo ponto. Essa está saindo daqui, está dando a volta, precisa voltar para cá mesmo. Então eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, pegando o nozinho e ela onde ela precisa voltar. E aí eu puxo o fio. Então aqui, ó, eu simulei essa correntinha, vou só ajustar para ficar parecido o tamanho com as outras, ó. Desta forma aqui, uma base super resistente, ó, não abre de jeito nenhum. E aqui eu fiquei para a conferência com 20 correntinhas. 9 deste lado, 9 deste daqui, 18. Mais um, 19, mais um, 20. Este fio aqui que a gente fez o fechamento, a gente já pode arrematar. Vou esconder por uns pontinhos aqui, passar um pingo de cola e cortar. Arrematado e vamos dar continuidade aqui fazendo a subida. O meu fio está saindo aqui bem na lateral e é justamente na lateral que eu quero iniciar, porque eu quero fazer os fechamentos de carreira bem aqui na lateral para ficar mais discreto. Então aqui, ó, a correntinha da lateral é esta daqui. É aqui que eu vou começar. Só que eu vou pegar também só esta alcinha de trás aqui, ó, de cada uma. E para deixar mais firme a alcinha e o nozinho, tá? Então aqui, ó, uma alcinha só, deixando essa laçadinha aparente aqui, mais um nozinho para ficar mais firme. É assim que a gente vai pegar em todos. Antes de entrar com a minha agulha aqui na alcinha, eu vou ter que dar uma laçadinha neste fio aqui, que eu vou fazer tipo um meio ponto alto, tá? Então, eu preciso dar essa laçada. O fio está aqui. A correntinha que eu quero é essa daqui. Antes, eu vou, ó, entrar com a minha agulha aqui, viro ela para eu laçar, ó, lacei. Agora sim, eu entro nessa primeira alcinha aqui, ó, da correntinha, pego o nozinho aqui também, ó. Vou pegar o fio do rolo e passar aqui, ó. E dou altura. Ficou como se fosse a laçadinha do meio ponto alto, tá vendo? Só que eu não vou fechar aqui. Eu trouxe o fio, eu vou passar este fio por dentro deste aqui, desta forma assim, ó. Ao invés de deixar a minha agulha virada para mim, para facilitar, eu viro ela para lá. Porque aí vai ganchar aqui, ó, e eu consigo passar desta forma, criando esta laçadinha aqui. E agora eu fecho fazendo uma correntinha, ó. Esta aqui, então, vai ser a simulação dos pontos que a gente vai fazer. E os pontos que a gente vai fazer é assim, ó. Da mesma forma, eu dou agora a laçada no fio, como se fosse fazer um meio ponto alto, um ponto alto, dei a laçada. Vou entrar aqui, ó, no meio da correntinha, pegando só essa alcinha de trás, mais o nozinho, para ficar bem firme. Pego o fio do rolo. Agora que não é simulação, eu tenho 3 alcinhas na minha agulha. Eu vou passar esta alcinha aqui por dentro só dessa daqui. Então, ó, esta alcinha eu vou passar por dentro dessa. Para isso, eu preciso deixar o gancho da minha agulha virado para lá, ó. Porque aí facilita eu passar, ó, só por baixo de uma, formando essa laçadinha aqui. E aí, da mesma forma que a gente fez a correntinha aqui na simulação, eu vou fazer uma correntinha, só que tem 2 laçadas, né? Então, ó, vou pegar aqui e fechar as 2. Esse é o ponto que a gente vai fazer em toda a peça agora, tá? Então, vamos de novo, ó. Uma laçada,
sempre dá a laçada antes. No meio da correntinha, só uma alcinha. Pego também o nozinho para ficar firme. Puxo o fio do rolo, dou altura. Fiquei com 3 alcinhas. Essa primeira alcinha eu vou passar por dentro desta, deixando o gancho aqui, ó, virado para lá. Faço assim, ó, passando. Formou essa laçadinha aqui. Fiquei com 2 laçadas na agulha, pego o fio do rolo e fecho as 2. Laçada na agulha, dentro da correntinha, pegando uma alcinha mais o nozinho. Pego o fio do rolo, dou alturinha, ganchinho virado para trás, passo essa laçadinha por dentro desta. Ficaram 2 alcinhas. Pego o fio do rolo e fecho as 2. Mais uma vez, ó. Laçada, dentro aqui, nozinho, puxa, fecha uma alcinha por dentro, pega o fio do rolo e fecha a outra. Então, vai ficando este ponto aqui com esses nozinhos aqui aparente, tá? Vou fazer desta forma na base inteira até chegar aqui no final. Fiz aqui em toda a base, sem fazer aumento nenhum, justamente para ela começar a subir. Ajeito os pontinhos, deixando eles retinhos aqui, ó. Aqui está o ponto que a gente simulou, que é o ponto da lateral. E agora a gente vai fazer o fechamento. Eu quero um fechamento que não vá andando, quero um fechamento que fique aqui justamente na lateral. Vou fazer o fechamento tradicional mesmo, ó. Estico a alcinha aqui da agulha. Vou pegar a primeira correntinha aqui de cima, ó. Então, aqui a gente tem este ponto aqui de baixo, o nozinho, mais um pontinho aqui, ó, que é este daqui que a gente simulou. E a primeira correntinha é esta correntinha aqui. É sempre a correntinha que, se você puxar ela assim, ela está abraçando, ó, ela está puxando o próximo ponto. Então, não seria essa daqui, ó. Essa aqui não tá puxando o próximo ponto, tá vendo? Pego essa laçadinha aqui e vou passar para trás aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Agora, eu preciso ajustar essa laçadinha aqui, deixando só o espacinho para eu entrar com a agulha, tá? Então, eu vou puxando aqui, ó, o fio do rolo, deixando só um espaço para depois eu colocar a agulha aqui dentro. Segura aqui para não soltar, tá? Ó, vou deixar aqui a alcinha. Por quê? Porque eu vou entrar sempre aqui, ó, no centro de cada pontinho que está depois deste nozinho, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um ponto. Eu vou entrar aqui e vou sair, ó, de forma centralizada também, debaixo do nozinho e entre 2 perninhas. É aqui que eu vou entrar no centro de cada ponto, tá? Para deixar a peça bem fechadinha e resistente, ó. Então tá, então eu estou aqui simulando o fechamento. Este é o ponto inicial. Passei aqui a alcinha para trás. Vou precisar entrar então aqui, né? Só que antes de entrar aqui, eu preciso dar aquela laçadinha inicial, não posso esquecer. Então aqui, ó, tá tudo certo aqui, ó. A alcinha está esperando aqui, eu vou entrar aqui, só que antes, a diferença aqui é que eu preciso fazer isso aqui antes, ó. Dei uma laçada, pronto. Agora eu vou fazer o fechamento, ó. Vou entrar com a minha agulha aqui, onde eu mostrei no centro, ó. Saindo aqui centralizado. Preciso engatar esta alcinha aqui na minha agulha para não soltar o fechamento. Pronto, ó, entrei. Pego o fio do rolo e trago ele aqui pra frente, ó. Esta alcinha que eu dou é justamente para eu ter essa laçadinha aqui e para eu poder passar por baixo essa dentro dessa, ó. O gancho da agulha tá para cá, eu vou passar, ó, passei. Pronto, já formei de forma simulada este nozinho aqui dos pontos. E agora eu faço mais uma correntinha. A única diferença deste ponto simulado para os outros pontos é que neste momento aqui, ó, eu só tenho uma alcinha. Nos próximos pontos que não são simulados, eu sempre vou ter 2. Mas é a mesma coisa, eu vou pegar o fio do rolo e vou fechar, tendo uma ou tendo 2. Desta forma aqui.
Então, eu fiz aqui, ó, mais um ponto simulado, que é o da segunda carreira. E os outros é normalmente igual a gente fez aqui, ó. Sempre uma laçadinha. Aqui, a diferença é que eu vou entrar, ó, no centro deste pontinho que se forma depois do nozinho, ó. Entrei centralizado, pego o fio do rolo. Agora, eu tenho essas 3 alcinhas e não só 2. Só que da mesma forma, esta alcinha primeira tem que ser passada por baixo só dessa segunda aqui, ó. Assim, ó. Passei. Formou o nozinho. E agora, faço, ó, mais uma correntinha assim, ó. Desta forma. Vou fazer mais um aqui, laçada, centralizado, puxo, 3 alcinhas, gancho pra lá, pra eu fechar assim. E aí, fio do rolo e fecho os 2. Vou fazer aqui até chegar aqui no final para fazer o fechamento e a simulação mais uma vez com vocês. Finalizei aqui então a segunda carreira. Sempre vai ajeitando os pontinhos, tá? Deixando, ó, cada pontinho em cima do seu ponto, assim, ó. O ponto da lateral aqui. Vou fazer o fechamento aqui novamente. O ponto simulado tá aqui, ó. A primeira correntinha é essa daqui. E é justamente a que abraça e puxa, ó, o segundo ponto. Então, é aqui que eu vou pegar a minha alcinha e passar aqui pra trás, ó. Fechando assim, ó. Agora, eu preciso, antes de dar a laçada na agulha, já deixar aqui, ó, no tamanho certinho para só engatar a agulha aqui, ó. Vai ajustando. Pronto, ó, deixei aqui. E aí, eu vou entrar aqui, ó. Só que antes eu preciso dar uma laçada aqui, ó, no fio. Agora sim, eu entro aqui e já engato aqui para prender, ó, essa laçadinha. Agora sim, eu pego o fio do rolo e trago ele aqui para frente, ó, formando essas 2 alcinhas aqui. Essa primeira eu vou passar por dentro dessa segunda, assim, formando o nozinho aqui. E agora, só tenho uma alcinha aqui, eu faço uma correntinha assim. Ajeita e continua normalmente. Uma laçada, ponto centralizado aqui, pego o fio do rolo. A partir de agora, eu vou ter sempre 3 alcinhas. Vou passar a primeira por baixo da segunda. Desta forma. Fiquei com 2, pego o fio do rolo e fecho as 2. Agora, eu vou subir essa peça, fazendo deste mesmo jeitinho, até chegar em 16 centímetros. Olha como ficou linda essa trama com estes nozinhos aqui. E procure deixar, ó, os pontinhos alinhados, um em cima do outro. O da quina aqui, ó, ajusta para ela ficar certinha aqui também na quina. E os pontinhos aqui, ó, se ficou um pouco torto, puxa, ó, para ficar um em cima do outro. Ó, só de altura, que é desta alcinha aqui até aqui em cima, deu exatamente os 16 centímetros. E ainda a gente vai fazer mais umas carreiras de acabamento aqui para ficar um pouquinho maior, tá? Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo centrado aqui para deixar essa parte um pouco mais firme para a gente colocar também a alça, tá? Então aqui da mesma forma eu preciso fazer o fechamento. Vou pegar aqui, ó, a primeira correntinha e vou passar essa primeira correntinha aqui, ó, essa alcinha por essa primeira correntinha. A diferença aqui é que eu não preciso mais laçar o fio, porque eu não vou fazer mais este ponto aqui. Eu vou fazer ponto baixo centrado normal. Vou colocar a minha agulha bem no centro, onde a gente já estava colocando. Sem laçar o fio, ajeito aqui, ó, e já engato aqui na agulha. Vou trazer aqui pra frente, ó, só fiquei com uma alcinha porque eu não lacei antes o fio e fecho fazendo um ponto baixo centrado normal, tá vendo? E aí continuo fazendo em todas.
Ó, sem laçar, eu já venho direto aqui neste Vzinho centralizado, ó. Pego o fio do rolo, dou a altura e fecho. Este é o ponto baixo centrado. Vou fazer ponto baixo centrado em toda a carreira até chegar ali no final. Cheguei aqui no final, fiz então, ó, uma carreira de ponto baixo centrado. E agora, vamos finalizar com uma carreira de pontos baixíssimos aqui. Para deixar o acabamento mais discreto, não precisar cortar o fio aqui, eu vou dar 5 voltas ao redor da peça para eu conseguir simular perfeitamente aqui e fazer os pontos baixíssimos com essas 5 voltas. Então, ó, pega aqui o fio do rolo, 1, 2, 3, 4, 5. Dei aqui as minhas 5 voltas. Agora eu posso cortar o fio. E vou fazer essa simulação puxando este fio todo para cima. Pego a primeira correntinha aqui de cima, ó, e passo o fio para trás da mesma forma, ó. Puxa tudo de novo. E aí, precisa voltar para o mesmo lugar aqui, ó. Vou pegar o nozinho também para deixar mais firme e puxo todo o fio. Aqui eu preciso ajeitar o tamanho da correntinha simulada, ó, deixando bem parecida com as outras. E agora eu vou iniciar os pontos baixíssimos, ó. O fio está saindo aqui. Essa foi a correntinha que a gente simulou. Eu já entro nela aqui, ó, pegando as 2 alcinhas da correntinha. Pego o fio do rolo, trago ele aqui pra frente, já vou aqui no próximo, na próxima correntinha, pego o fio do rolo novamente e vou passar esta laçadinha por dentro desta aqui. Este é o ponto baixíssimo, ó, vai dar um acabamento aqui. Faz bem suave, assim, para não afunilar a bolsinha, tá? Então, aqui, ó, estica a laçadinha até você ver que a agulha chega perfeitamente no próximo ponto aqui, ó, na próxima correntinha, sem repuxar. Pega o fio e passa por dentro assim, ó. Mais uma vez, estica, entra aqui, pega o fio e eu vou passar essa alcinha por dentro aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Vou fazer isso até chegar no final. Finalizei aqui a carreira de pontos baixíssimos. Se eu fosse continuar aqui, é justamente onde iniciei o primeiro, então eu não faço aqui. Eu puxo tudo para cima e vou simular este último que falta, pegando também o primeiro ponto baixíssimo e passando o fio da mesma forma, ó. Precisa voltar para este mesmo lugar aqui, ó. Vou entrar com minha agulha de trás para frente aqui, ó, onde ele precisa voltar e puxo o fio. Aqui eu ajeito a tensão da correntinha também, ó, deixando bem parecida com as outras. E aqui por dentro vou arrematar este fio, ó, passando por uns pontinhos, escondendo ele aqui, até chegar aqui, ficar bem firme e passar um pinguinho de cola. Você pode dar também um pontinho de costura se preferir, tá? Arrematado, vou passar as medidas: 12 centímetros de comprimento e 17 centímetros de altura. Essa é uma medida padrão, mas lembrando que você pode fazer do tamanho que você desejar. Basta aumentar ou diminuir tanto a base quanto a altura aqui. Para fechar a bolsinha aqui, eu vou usar este fecho aqui, ó. Lembrando que você pode usar também um botão imantado. Este aqui, a gente coloca uma parte aqui e a outra aqui atrás e fecha assim, ó. Dá um charme para a peça também. Para fazer esta costura aqui, eu vou utilizar o próprio fio de malha. Mas, se você quiser, você pode utilizar também
linha de costura. Peguei aqui então o mesmo fio, vou dar uma esticada nele, ó. Peguei uma quantidade boa para prender esse fecho e vou deixar ele mais fino, ó, cortando aqui na metade, desta forma aqui, ó. Fiquei com 2 fios, vou usar um para a parte da frente e o outro para a parte de trás. E aí eu preciso dar uma esticadinha aqui, ó, abrir ele e puxar novamente para esconder essa rebarbinha que fica aqui, ó. E vou utilizar uma agulha de tapeceiro para facilitar. Preciso posicionar bem no centro aqui, ó, deixando a mesma quantidade de centímetros aqui, ó, 5 de cada lado. E a altura, eu gostei dessa posição aqui, que é deixando essa parte aqui livre e ocupando estes 3 pontos aqui. Lembrando que essa parte arredondada aqui, ó, fica para baixo, por causa dessa daqui também, tá? Então, vou posicionar aqui, vou colocar a linha que eu cortei na agulha de tapeceiro. Vou entrar com minha agulha de dentro para fora da peça, tentando sair aqui, ó, próximo de onde eu quero entrar. Vou ver se eu saio aqui mais ou menos dentro deste ponto centrado aqui, ó, de dentro para fora, ó. Aqui, ó. Puxo meu fio, deixando uma quantidade boa aqui para arrematar e vou entrar, ó, deixando essa parte arredondada para baixo, vou entrar aqui no primeiro buraquinho. Trago meu fio e vou passar a agulha para o outro buraquinho, ó, entrando aqui também neste ponto mais ou menos aqui centrado, tá? Levo e puxo aqui para trás. Vai posicionando sempre, ó, deixando o fio ajeitadinho aqui na frente. E aí eu vou dar mais uma volta. Eu vou vir com o fio de novo para este lado aqui. Ó, saindo aqui, entrando aqui, vai ficar um pouco mais apertadinho, mas dá para passar e vai ficar mais firme o fecho, tá? Ó, vai esticando, vai ajeitando o fio também para ele não ficar com essa rebarba para frente e passa aqui também. Sempre ajeitando aqui para ficar bonito, ó. Aperta bem os 2 fios aqui para ficar bem firme, tá? Você pode passar também uma cola por baixo aqui depois que você posicionar para fixar mais ainda, tá? Além do fio, deixar colado também. Agora eu vou vir com este fio que eu estou fazendo a costura. Eu vou levar ele até chegar neste espacinho aqui. Ele tá saindo aqui, eu vou passar por dentro do ponto aqui, ó, desta forma assim. Puxo. E aí eu entro aqui no ponto centrado, ó. Assim. Puxo aqui. Posiciono e já passo por dentro aqui, ó. Estica lá para não ficar folgado lá atrás e entro aqui também no ponto aqui, ó, centrado. Ajeita a peça, estica, vou voltar para passar mais uma vez neste aqui que faltou um. Tá bem firme. Ajeito o fio aqui e passo mais uma vez. Olha, ficou pro lado do avesso, eu vou virar aqui, ó, o fio para ficar bem bonitinho. Ajeitei aqui e agora eu preciso arrematar os fios aqui dentro, ó. Eu vou trazer este fio do arremate mais aqui para cima para encontrar com este que
que saiu aqui agora e vou dar uns nozinhos, tá? Então, aqui, ó, mudei a agulha pro outro lado do fio e vou levando escondido aqui também por dentro dos pontos. Ó. Estica bem. Aqui eu vou dar o nozinho. Ó, dei um nozinho, vou dar mais uma aqui. E para ficar ainda mais firme, mais um, tá? Agora, eu vou passar esses dois fios aqui pro lado, com uma agulha mais fina, ó, pra eu esconder esses dois fios aqui, ó. Puxo pra cá. Ó, o nozinho já escondeu. Vou passar por uns pontos. Você pode dar uma costura ou um pinguinho de cola, qual que você preferir. Prontinho, ó, ficou bem firme mesmo. E agora, ajeita a peça de novo, deixa retinha, posiciona esse fecho aqui pra gente, ó, virar e ver aqui justamente onde a gente vai prender, qual que é a altura, tá? Pra ficar certinho. Bateu, ó, 3 dessa carreira aqui e aqui também ficou as 3 das carreiras, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 também, ó. Então, vou fazer o mesmo processo agora aqui, vou soltar, ó, vou fazer o mesmo processo que a gente fez lá na frente, passando 2 vezes aqui de um lado, subindo, passando 2 vezes, depois fazendo o arremate, tá? Você também pode fazer deixando a linha como eu vou fazer, aqui, ó, 1, 2, ou você pode fazer em formato de X, daqui até aqui, 2 vezes, passa pra cá, daqui até aqui, 2 vezes. Finalizei aqui e ficou assim. Já coloquei aqui as 2 argolas articuladas, vou mostrar para vocês, ó. Eu me baseei nos pontos baixíssimos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, debaixo do nono, ó, eu peguei o ponto centrado, pulei um e no nono daqui também peguei o ponto centrado. Então, ficou assim. E aqui da mesma forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peguei no ponto centrado aqui. E contando daqui também é o nono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora vou colocar a alça. Essa alça também é regulável, ó. Basta eu prender aqui e também aqui. E já coloquei aqui a minha etiqueta. E este foi o resultado. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixa aqui o seu like para apoiar o canal. Se inscreva para receber todas as notificações das próximas aulas. E eu vejo você no próximo vídeo.